Você está no Profetizando 2025 e é tempo de ouvir tudo aquilo que Deus tem a nos falar, nos preparando para o novo ano que está chegando. Então abra os ouvidos, abra o coração, pega papel e caneta e se prepare porque Deus vai falar contigo agora. Marido de Alba Valéria, Albert é pai, avô, é pastor fundador e atual presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida pela Vida em São João de Meriti. Albert é pregador e como conferencista tem levado a mensagem do Evangelho por todo o Brasil e feito da sua vida e ministério uma vida de renúncia e total entrega para a expansão do reino de Deus. E hoje ele será uma voz profética para nós, mais uma vez, para nos dar direções para 2025. Com muita expectativa e alegria, vamos receber agora Pastor Albert Ferreira. Glória a Deus. Fala aí, pessoal. Receba a paz do Senhor. Glória a Deus. É muito importante estarmos nesses dias na presença de Deus, para que Ele possa alinhar o nosso próximo ano. E eu me sinto lisonjeado de poder de alguma forma fazer parte disso aqui na sua vida, aqui nessa igreja. Que Deus possa alinhar seu coração, alinhar a sua vontade com você, e você possa sair daqui entendendo que Deus vai falar contigo. Sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 2. Mensagem encomendada, hein? Hã? Né? Deus falou comigo também. Vamos lá? Eu vou ler aqui, que fica melhor na tradução de vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Continuei. Conheço as tuas, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que se dizem, que se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que têm ou que eram impostores ou mentirosos, mesma coisa. Continuei. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Continuou. Entretanto, tenho contra ti o fato de que você abandonou o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não... Eu gosto desse porquanto, né? Me lembro dos profetas antigamente. Te digo assim, porquanto, né? Se não te arrependeres, em breve verei contra ti e tirarei do teu candelabro, ou o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Continua. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Senhor, como diz o teu filho, nós não abrimos mão de sair daqui sem ouvir a sua palavra e sem ouvir a sua voz, que possamos estar rendidos àquilo que o Senhor vai falar conosco, nos direcionando na vontade do Cristo, para a glória do Deus Pai e para que a sua igreja seja edificada. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor, se você puder, faça isso. Pronto, já começou a pressão. Eu vou tirar o blazer aqui, vocês não se incomodam não, porque já está quente. Estou malhando para fora. Pessoal,
Eu quero dividir com vocês essa palavra. E essa palavra, ela me norteou em algumas coisas da vida. Vai chegando no final do ano assim, a gente vai começar a ouvir profecias dizendo: esse ano que vem, esse é teu ano, teu milagre. A gente vai procrastinando, né? E outros também têm muita fé dizendo: Deus ainda vai fazer esse ano que não fez o ano inteiro. Então a gente precisa centralizar a nossa vida, na verdade, mediante aquilo que Deus quer para a gente nesse momento. O que tiver que acontecer, acontece. O que Ele tiver que fazer, Ele faz. Eu não posso criar falsas expectativas e nem tentar forçar Deus a fazer alguma coisa que Ele não queira fazer nesse momento. Então eu preciso viver alimentando a minha fé, me posicionando em Deus e esperar aquilo que Ele pode fazer. Na verdade, na boa, a gente tem 365 dias para fazer alguma coisa boa para Deus e a gente não faz. E a gente acha que em 10 dias Deus tem que fazer aquilo que no ano inteiro Ele não fez, né? Mas enfim. Então essa palavra, ela nasceu mediante uma autoanálise, uma reflexão. Há uma diferença de você estudar a Bíblia para pregar para alguém, e a diferença de você estudar a Bíblia para você pregar para você mesmo. Então isso aqui é um contexto de vida que eu estava vivendo, que eu vivi, uma crise ministerial, uma crise pessoal, e que Deus usou esse texto para poder falar comigo algumas verdades das quais eu precisava ouvir. Na verdade, eu fiquei pendurado na berlinda, quase fracassando por causa de um sentimento que eu não consegui frear, que foi decepção, que gerou desânimo e que tentava gerar em mim uma paralisia ministerial. Talvez você esteja enfrentando isso na vida. Desânimo, ele é recorrente. Desânimo é universal. Isso não é privilégio só para quem é ímpio, não é só privilégio de quem é torcedor do Fluminense. Desânimo acontece na vida de todo crente, né? Todo crente, todo ser humano desanima. Do norte a sul, do leste a oeste do mundo, você vai descobrir que a cada 10 pessoas, pelo menos 8 ou 7 pessoas estão lutando contra o desânimo. Desânimo é universal, ele é recorrente, ele pode acontecer várias vezes ao dia, vários dias à semana, várias semanas ao mês, e a gente vai tentando lutar contra esse sentimento. Só que eu gostaria de, com a ajuda de Deus, tentar extrair algumas lições para que você possa combater isso, usando esse texto. E talvez esse texto vai falar muita coisa com você, mas só vai tratar desse assunto lá no final e você vai compreender o porquê. Eu tentei achar algum subsídio para compreender por que é que Jesus está tratando esta igreja da forma em que Ele está tratando aqui, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja extremamente poderosa, é uma igreja extremamente relevante. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas principais das quais o apóstolo Paulo plantou. A cidade de Éfeso, na verdade, é uma megalópole que só perdia para a cidade de Corinto. Enquanto em Corinto existiam aproximadamente 800 mil pessoas, em Éfeso variava de 280 a 320 mil pessoas, habitantes de Éfeso. Só que o problema é que a economia dessa cidade, ela girava basicamente em torno da sua religião. A religião era 70% da economia da cidade de Éfeso. Apesar dela estar sitiada dentro de um contexto favorável, mares, vales, um contexto agrícola que favorecia também a expressão pujante do comércio. Mas, na verdade, o que mais fazia a economia dessa cidade crescer era a religião, era o paganismo. A cidade de Éfeso era extremamente influenciada pelo paganismo. Era nessa cidade que em Atos capítulo 19, quando o evangelho chegou, a Bíblia diz que os magos e feiticeiros, quando abraçaram a fé, eles queimavam publicamente os seus livros de magia, por causa das boas novas das quais chegaram nessa cidade. E por que a igreja é plantada num ambiente de tanta promiscuidade? Por que a gente, quando observa algumas cartas de Paulo, a gente percebe que não é só a nossa igreja que é imperfeita, e não é só a nossa igreja que tem problemas. Todas as igrejas plantadas por Paulo tiveram dificuldades, divergências. Elas tiveram boas ações? Sim,
mas tiveram coisas que deveriam ser urgentemente corrigidas. Então, nesse contexto, por que o evangelho ele é liberado, ou ele alcança esses lugares? Para sinalizar o reino de Deus. O reino de Deus é o freio que Deus usa contra o avanço do império das trevas. O reino, a palavra de Deus, o evangelho, é a única coisa que o inferno respeita. O inferno não respeita a mim, não respeita a Maxwell, não respeita a Priscila, mas o evangelho, o inferno precisa respeitar. Por isso as pessoas se convertiam, abraçaram a fé e houve um grande avivamento. É nessa cidade que provavelmente foi discipulada por Apolo, mas Apolo pregou o evangelho, aliás, o Apolo falou acerca de Cristo, mas deu a eles o entendimento de um batismo que era o batismo de João, batismo com água. E quando os discípulos chegam lá e eles entendem que só tem o batismo das águas, o batismo do João, que é o batismo do arrependimento, então logo eles são batizados, 12 homens batizados com o Espírito Santo, e eles queimam e ardem para que esse evangelho seja espalhado em Éfeso. Éfeso é tão importante que Timóteo, filho na fé de Paulo, foi pastor em Éfeso. É tão importante essa igreja e essa cidade que João, Tiago e Maria, mãe de Jesus, João apóstolo, também congregaram nessa igreja. João sendo pastor e Maria congregando juntamente com seu filho Tiago, irmão de Jesus. Então, quais são os segredos que essa igreja pode nos proporcionar aqui? Quando Paulo escreve esta igreja, Paulo escreve no entendimento de corrigir alguns desvios doutrinários por causa da implementação filosófica. Diga comigo, filosofia. Mais alto, pensamento. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque na verdade, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você tem um entendimento de que ela é a carta irmã gêmea da carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos. Existem muitos textos que se repetem, mas a teologia tratada em Éfeso é diferente da teologia que é tratada em Colossos. Qual é a teologia de Éfeso? É a eclesiologia. Em Éfeso, Paulo está tratando acerca da doutrina da igreja. Em Colossenses, Paulo está tratando acerca da doutrina de Cristo, da cristologia, da centralidade de Cristo. Em Colossos, escrevendo a Colossenses, que ele diz que ele pegou a cédula que estava escrita contra nós, que era a cédula da lei, e cravou ela na cruz, que submeteu principados e potestades para que nós pudéssemos ser livres. Mas na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, existem algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. Quem está comigo, diga amém. Olha para o seu irmão, diga para ele, fica vivo, irmão. Ok, pastor, quais são as coisas das quais nós precisamos aqui aprender? Primeira coisa que você vai entender aqui é que nesse ambiente de Éfeso, Paulo vai enfrentar algumas questões que estão influenciando esta igreja. Por isso a chave hermenêutica dessa igreja, dessa carta, que foi escrita entre os anos 60 e 63, depois de Cristo, é o capítulo de número 4. O capítulo 4, Paulo vai fazer uma diferença entre o comportamento da vida cristã e o comportamento da vida dos gentios, porque há uma diferença. Há uma diferença de você que abraçou a fé para aqueles que ainda não conhecem a fé. A diferença não está no aleluia, no glória a Deus, está nos frutos que nós produzimos. Porque se fosse só de aleluia e glória a Deus, provavelmente todas as igrejas pentecostais estavam salvas. Mas na verdade, Deus pode muito bem te usar sem tratar do seu temperamento, mas não significa que você vai morar com Ele. Amém ou não? Porque Deus não precisa mudar o seu temperamento para te usar. Ele te usa irritado, Ele te usa nervoso. Vocês estão aí? E desculpa, vai se escandalizar? Se escandaliza aí. Ele te usa até xingando. Mas isso não significa que você vai morar com Ele no céu. Porque céu é diferente de instrumentalidade. Você pode ser um ótimo instrumento e Deus te respeitar como profeta, mas Ele te rejeitar como pessoa. Vocês estão escandalizados com essa massa humana de falsos profetas? De que a gente diz assim, caramba, como é que Deus pode usar esse fulano? E usa, gente. E por que usa? Porque ser usado não significa ter compromisso. Vocês estão aí ou não, gente? Amém ou não?
Ok, então vamos lá. Quais são os resultados dessa vida cristã que Paulo descreve aqui a esta igreja tão poderosa? Eu sei que tem alguém lá no Data Show, porque ajudou o Jefferson, também vai me ajudar aqui hoje. Coloca lá Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 23. Você vai citando comigo, vamos lá. Efésios capítulo 4, ele começa a tratar acerca dessas diferenças. Ele diz assim: vocês são renovados do modo do seu raciocínio. Faz muita lembrança aquilo que ele escreveu aos Romanos no capítulo 12. E vocês revestidos do novo homem. Diga comigo, novo revestimento. Ele está dizendo o seguinte, que quando você aceita a fé, existe um novo revestimento sobre a sua criatura. Porque é impossível você abraçar a fé e Jesus não te dá uma nova identidade. Então a sua identidade agora é diferente. Não é a identidade que o seu pai te deu. É a identidade que Cristo lhe ofereceu. Então existe uma mudança abrupta quando você abraça a fé de verdade. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aí ele vai dar os frutos dessa conversão. Verso 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar, se nasceu de novo, não coaduna mentira para quem anda na verdade. Verso 25. Perdão, 26. Continua aí. Estremecei de ira. Em outras traduções é: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Então ele não está dizendo que você é proibido irar. Ele está dizendo que você não pode ser dominado pela ira. Esses crentes nervosinhos, nariz em pé, que acham que a igreja tem que girar em torno dele, e você, na verdade, é patrão e o pastor é o seu empregado, você não entendeu nada de conversão de verdade. Vocês estão aí ou não, gente? Vocês estão aí ou não, gente? Eu não acredito em alguém cheio do Espírito Santo que não consegue se dominar. Então aprenda a se controlar. Porque se você não se controla, você está sendo dominado por algo que não é de Deus. Amém ou não? Proverbista vai dizer que como cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio. Qual é o fruto da tua conversão? Não é você sambar no espírito, dançar, vir para cá para o altar, fingir que está chorando, se jogar no chão. É você produzir fruto de arrependimento. É você falar: eu estou andando na contramão do mundo. Eu até queria errar, mas eu não erro porque eu encontrei alguém que me muda, que me transforma, que me educa. Isso que é o Cristo, é isso que é o Espírito Santo. Continua. Verso 27. Aí eu não vou falar. Ele está dizendo que é possível alguém estar na igreja e dar lugar ao diabo, quando ele não é convertido. Mas quando se converte, porque o diabo precisa de um espaço. Não, vocês não estão aí. Não conta para ninguém não. Aliás, conta para alguém, finge que é fofoca, espalha. Eu prefiro até lidar com alguém endemoniado do que com alguém insatisfeito. Porque o endemoniado a gente detecta a hora, expulsa o demônio, mas o insatisfeito fica. E ele fica contaminando, reclamando. Dá um toque no teu irmão, diga: cuidado com isso. Fala para ele: cuidado com isso. Agora para ele, diga para ele: não dê lugar ao diabo. E não se alimente de insatisfação. A insatisfação pode ser uma brecha para o diabo entrar na tua mente. Vocês não estão aí não, né? Sumiram. Vocês só dão glória a Deus com o Maxwell. Cuidado que a insatisfação pode ser uma brecha para o diabo possuir a tua mente. E acredite, tem muita gente que tem roupa de crente, mas é mentoreado por Satanás. Cuidado com isso. Vamos lá, continua. Aí não, aquele que roubava, ao contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é, para que tenha que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Bate na mão de alguém e diga: sabe por que Deus está te abençoando? Porque Ele quer saber se você é generoso. Diga: Deus não abençoa pessoas que não são generosas. Ninguém está aí, né? Você não está entendendo porque Deus está te abençoando. E eu vou te explicar: porque o que é teu não é seu, o que é teu é dele. Deus só abençoa as pessoas que entendem que você é só mordomo daquilo que é dele. Você é só administrador daquilo que é dele.
Então não vem com essa parada de falar, não, eu tenho 750 tênis em casa, mas tem alguém sentado do teu lado que não tem uma sandália havaiana. E você não entendeu porque que você tem 750 tênis em casa. É porque tem 740 pessoas precisando de um tênis seu. Então quanto mais você for a mão aberta, mais Deus vai reciclar o que é teu. Vamos lá, continua aí, que eu só estou um pouquinho na introdução. Tem uma introdução muito longa. Não saia da vossa boca nenhuma destruição aqui é torpe, nenhum charabacanto. Porque se tiver que sair alguma coisa, continua lendo, mas somente o que seja para Ed. Se não tem o que falar, I love you. Continua. Aqui Paulo está dando para a gente dois entendimentos. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força. Não é uma energia. Ele é uma pessoa. Se entristece também, tá? E segunda, ele é selo. Vamos gritar perguntando para a Bíblia o para quê e qual é o propósito de Deus nos dar o Espírito Santo? É bom falar balabalá. Eu também falo. É bom. Eu sou disso. Eu só não corro agora porque posso infartar. Mas eu sou do manto. Eu entrego visão. Eu sou continuista. Amém? Então acredito em tudo que está escrito aqui pode ser transliterado em vida, em prática. Porque Deus não é limitado. Mas isso é uma outra conversa. Mas ele está dizendo que nós somos selados. Isso aqui é só para quem tem mais de 30 anos. O selo é literalmente o selo de uma carta. E quem tem mais de 30 anos sabe que antigamente a gente enviava e a carta para ser enviada tinha que ter e o selo falava do destinatário ou do remetente. Aí ele não lascou. Destinatário ou remetente? Remetente é quem envia, destinatário é quem recebe. O selo era o quê? Da origem ou do destino? Da origem. O selo é a origem. Ele está dizendo que você tem uma. Ele está dizendo que você tem uma. Calma aí, se tu não vibrar agora, porque agora deu Aí 8 de Romanos, que é o capítulo de Romanos que fala do Espírito Santo, ele diz que nós somos por ele adotados. De maneira que no capítulo 8, verso 14, ele diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se você tem um selo, você tem uma origem. Se você tem uma origem, você tem um pai. E se você tem um pai, você não se manda. Se você não se manda, quem te direciona? Você não está aí, gente. Então, olha para essa florzinha que está do seu lado, diga para ele, você não vai onde você quer, apesar dele deixar. Você não faz o que você quer, apesar dele deixar. Você não veste o que você quer, apesar dele deixar. Você não tem alianças com quem você quer, apesar dele deixar. Ele até deixa, mas a tua vontade própria determina o nível da tua paternidade. Se você é filho, você precisa aprender a obedecer o pai. Oh, glória a Deus aí. O Maxwell conta várias histórias do pai dele. Eu também tenho muitas histórias com meu pai. E uma das maiores histórias que um filho apaixonado pelo pai tem é níveis de obediência. Eu conheci o meu pai só pelo olhar. Olhou, já sei, dei mole. Olhou, já sei, deu ruim. E eu entendo por que você não consegue obedecer ao pai, pela distância que você tem dele. Você está na casa do seu pai, mas você vive distante dele. Sumiu, glória a Deus. E acredite, a Vinde Belford Roxo não pode ser considerada a igrejinha da moda para você. Tá bom? Porque aqui a gente corta no 18 também. Deixa para lá. Continua aí. Obrigado. 14, volta lá em Efésios. Eu falei para você botar aí não. Tô brincando.
Volta lá em Efésios, volta lá, obrigado. Não, volta agora, verso 31. 31. Não. Amargura, sentimento. Cólera, sentimento. Ira, sentimento. Gritaria, blasfêmia, posicionamento. Sejam eliminados. Ele não está dizendo que é o Espírito Santo que vai tirar isso aqui de você. Ele está dizendo que você tem poder de purificar a fonte. E, na verdade, eu cansei de ouvir um pregador, que hoje eu não sei nem se prega, mas ele dizia uma verdade, que ele dizia o seguinte: Deus quer saber quem nós somos, não é quando nós estamos no ajuntamento, é quando não tem ninguém nos vendo. Se você ler o capítulo 5, eu já vou começar a entrar aqui no texto, você vai ver que se Paulo vai dizer, trocando em miúdos, se vocês não têm nenhuma referência aqui, sede vós os meus imitadores. No capítulo 5 ele vai dizer, por favor, vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz, e não comuniquem com as obras infrutuosas das trevas. Ele está dizendo, se apartem do mal. Ele está dizendo o seguinte, no capítulo 5, se eu não me engano, verso 18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo disse isso? Quem está me ouvindo, diga amém. Porque eu disse que o problema da igreja de Éfeso era cultural, amém? Filosófico, religioso. Qual era a deusa principal adorada entre os efésios? A deusa Diana. Afrodite era adorada pelos coríntios. Não era Coríntias não, é Corintos. E a Diana dos efésios. Diana era a deusa dos efésios, como Artemis, que a mesma deusa era para os gregos. Qual era a mitologia que girava em torno de Diana? Ela era a deusa padroeira das parteiras. Então, como em Corinto, Éfeso também tinham sacerdotisas prostitutas. Para que ela pudesse receber adoração, as pessoas tinham que se prostituir. Só que o problema é que no panteão de deuses que influenciavam a cultura de Éfeso, tinha um deus tão perigoso quanto a deusa Diana, que era o deus Dionísio. Dionísio, para quem não conhece, para os gregos ele é o deus Baco, que deu origem àquela palavra que é quase de baixo calão, mas não é, bacanal. O culto de Dionísio é regado a orgia, bebedeira e prostituição. Quando Paulo está dizendo não vos embriagueis com vinho, ele não está dizendo acerca da bebida, ele está dizendo acerca da influência cultural. Cuidado, porque o vinho é depressivo, ele não é um estimulante. O vinho é uma oferta que Dionísio recebe. Então, ao invés de vocês se embriagarem e ficarem fracos, eu tenho um tônico melhor, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um estimulante, não é um depressivo. Porque ele tem o nome de Espírito de fortaleza. Vocês não estão aí. Então o problema não é a luta que você está enfrentando, é o nível daquilo que você está carregando. Que você não entendeu ainda que o culto não começa quando alguém inicia a reunião. O culto começa na tua casa. O Espírito Santo se revela, lógico, mas ele se revela na sua casa. E se a sua casa, no seu quarto, você só tem um dormitório, onde você passa a noite inteira jogando Free Fire e vendo os vídeos do TikTok, e você não ora, você não busca a Deus, provavelmente seu culto é péssimo. Aí o pregador, o ministro do culto tem que tentar levantar a tua estima, fazer palhaçada para ver se você ri, para ver se você reage, para ver se você adora, para ver se você se levanta, porque na realidade a gente quer começar o culto aqui, quando o culto da gente começa em casa. Tome a mão do teu irmão, diga para ele, eu tenho uma profecia para te dar. Diga, Deus vai quebrar os altares pagãos da tua casa e vai levantar um altar de oração, de adoração naquele lugar. Diga, se prepare, porque a tua casa vai ser um celeiro de bênçãos, celeiro de vitória, celeiro de honra a Deus. Glória a Deus. Faz sentido, gente?
o que Paulo escreveu agora no capítulo 6, das armaduras de Deus? Essa igreja precisa se defender, e não é nessa esfera, porque a luta dela não era contra a carne nem contra o sangue. A luta estava na esfera espiritual. E acredite, dá um sorriso aí. Guerras espirituais não se resolvem com ferramentas humanas. Dá um sorriso. Por que nós estamos correndo um sério perigo da igreja brasileira? Porque querem resolver as guerras espirituais com filosofia. A teologia coach não resolve coisas que só o Espírito resolve. Então Deus não está precisando de alguém que fale bonito. Deus está precisando de alguém que diz assim, diz o Senhor. Vocês estão aí ou não, gente? Maxwell me deu uma palavra esses dias, eu pedindo a ele para me ajudar a montar uma mensagem. E ele disse, tem gente que para manter o povo na igreja está tirando eles do céu. A igreja não é um balcão de verdura onde você vem escolher o que você vai comer. A igreja não é um fast food que você aperta o botão e recebe do outro lado. A igreja ainda é panela de barro, fogão de lenha, onde nós estamos esperando o que Ele vai fazer. As coisas demoram a acontecer, mas quando elas acontecem com raiz. O problema não é Deus às vezes que está demorando, irmãos. Somos nós que demoramos a amadurecer. Deus não vai te dar nada para te perder no próximo culto. Deus não vai te dar nada para te perder do GC, para te perder da fogueira, para te perder da célula. Se tem alguma coisa te tirando de Deus, quebra essa aliança agora e resgate. Resgate. Talvez as ferramentas mais necessárias, das quais ele tratou em Efésios 6, seja o escudo, que apaga dardos. Vocês estão aí ou não? A gente sabe celebrar, gente. Vocês celebram aqui, eu já fico arrepiado logo. A gente vai para igrejas aí que a igreja engole o pregador, a gente nem termina a frase e a gente engole. Mas a maioria das pessoas são vulneráveis, são frágeis. Qualquer palavra te desestimula, qualquer palavra tira você da fé, qualquer palavra tira você do sério, qualquer palavra tira a tua visão, rouba a tua necessidade de estar em Deus. Eu venho aqui para denunciar Satanás. Versículo 7 e 8 de Salmos capítulo 112. Aliás, Salmos 112, 7 e 8. Não se atemorize das más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. Eu não quero saber o que dizem, eu quero saber se Deus está na minha visão. Segure a mão de alguém e diga: se você não tem restrição, é porque a tua visão não está funcionando direito. Porque toda visão tem um gigante. Segura aí, Maxwell. Toda visão tem uma adversidade. Toda visão tem um problema. Deus faz questão de não tirar o problema da tua visão, para você entender o nível de valor que você vai dar a essa recompensa. O nível de valor que você vai dar quando a porta se abrir. Então toma jeito, se posiciona. Toma jeito. Se revista no Senhor e na força do seu poder. Eu disse aqui, se a gente for perguntar na Bíblia, eu nem terminei. Por que o Espírito Santo foi nos dado? Não é para pular e rodar. Vocês riram, eu acabei perdendo o raciocínio. A resposta está em Atos capítulo 1, verso 8. Ser-me-eis minhas. A palavra testemunha é o quê? Mártir. E mártir é o quê? Aquele que morre por uma visão. Nenhum dos apóstolos que foram cheios e abraçaram a visão morreram com casa na praia, mas foram até o final com a visão que tinham. Se você está abandonando a visão, é porque talvez nem cheio de Deus você seja. Sumiu, glória? Eu aprendi que essa palavra mártir, ela tem uma conotação que fala de poder de resistência. Você resiste também. E faz sentido, porque a carta aos Hebreus no capítulo 11 diz que os heróis da fé tiraram forças da onde? Da política.
Da política. Da onde? Do governo. Do Bolsa Miséria. Tiraram forças da onde? Tem um lugar secreto que só Deus e você conhece. Se chama fraqueza. Porque fraqueza, eu vou falar para esse povo daqui que vocês estão mais ligados. Fraqueza não significa ser covarde. Fraqueza são níveis de dependência. Eu não posso fazer, mas se eu depender, Ele faz. Eu não posso ir, mas se eu dobrar o meu joelho, Ele faz. Tem coisas que você pode ter o dinheiro, mas você não consegue comprar. Mas se você dobrar o teu joelho, botar essa boca no pó e se humilhar. Ok. A gente fez um resumo breve aqui sobre a carta aos Efésios e entendemos a relevância dessa carta, que foi escrita no ano 63. Só que o Apocalipse de João, na ilha de Patmos, a revelação que ele tem é no ano 96, depois de Cristo. Então, do ano 63, até o ano 96, se passaram quantos anos? Pode fazer a conta aí. Quantos anos? 33. 63 a 96. O que aconteceu com essa igreja? Para Jesus falar para uma igreja tão poderosa, você perdeu o primeiro amor. E esse amor aqui é caridade. Não é um amor que joga beijinho e coraçãozinho, que faz melodia bonita para Jesus. É o amor seguido de obras. É gente que acha que amar a Deus é só frequentar uma igreja. Sumiu, aleluia, né? O que pode ter acontecido com essa igreja? A primeira coisa que a gente vai entender é que Jesus se apresenta para ela. Pode colocar o texto do Apocalipse aí para mim, queridão? Jesus se apresenta. Quando ele diz a palavra ao anjo da igreja, se você ler o contexto do capítulo 1, ele diz que o anjo da igreja são os santos, são os pastores. Então ele se apresenta ao líder da igreja. Ao anjo da igreja escreve assim: declara aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Porque as 7 estrelas também são os 7 pastores. Então há quem diga, teologicamente, que essas 7 igrejas falam dos períodos distintos das igrejas, ou da igreja. E outros falam que essa carta foi escrita numa tonalidade literal às igrejas plantadas na Ásia. Só que aqui a gente não está nesse debate, o debate é isso aqui. Ele tem as 7 estrelas na sua mão direita. Ele está dizendo que ele tem os líderes da igreja na sua mão. Uau! A minha oração não é que ele tenha perdido o controle. A minha oração é que os líderes voltem a andar na mão dele. E eu vou dizer para você que se a gente não se posicionar como igreja, daqui a 15 anos nós corremos um sério perigo de que a maioria das igrejas no Brasil se torne semelhante às igrejas americanas. Vocês estão aí? Os alemães inventaram a teologia. Os ingleses aperfeiçoaram. E os americanos estragaram tudo. E hoje na América, boa parte da igreja lá é boate de noite e igreja de dia. Não há mais profetas. Não há mais células. Vocês estão aí ou não? Por quê? Porque a gente parou de pesquisar na Bíblia como é que se faz uma igreja crescer. E se você quiser dar crescimento ao seu ministério, à sua igreja, vá na Bíblia. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, então pergunte para ele. O problema é que quando o pastor deixou de andar na mão do Senhor, ele se tornou mais estrela do que o próprio Cristo. E que existem de pastores que são mais estrelas do que a própria igreja. Eu tenho dificuldade do líder aparecer mais do que a igreja. Porque na verdade quem tem que aparecer aqui não sou eu, não é o Maxwell, é ele.
Você pode não saber o nome do pregador, mas você tem que sair daqui com o entendimento da mensagem. Porque a mensagem que ele carrega é maior do que o nome que ele tem. E acredite, está me ouvindo aí, Vinde? Está me ouvindo? Se você quiser ser famoso, contrate uma boa mídia. Se você quiser ser um profeta, você tem que ter um altar. Você tem que exaltar a Jesus. Jesus é o dono da igreja, é o redentor da igreja, é o perdoador da igreja, é o graduador da igreja. Ele é Cristo. Tem pastores que são mais estrelas. Eu não vou falar. Vou. Eu sou de uma época, o modelo de igreja que eu tenho, desculpe, não é essa. Eu tenho um modelo de igreja, que é o modelo de uma igreja poderosa, que não tinha acesso aos plenários políticos, mas tinha acesso ao reino dos céus. Que não era difícil a gente ver um milagre acontecer. Por que essas coisas não acontecem mais? E a gente está nem aí para isso. As pessoas entram na igreja não é para mudar de vida, é para ouvir um bom discurso. Porque o discurso tomou lugar do poder. Aí o que se faz agora? Cobra ingresso, conta piada. E essa geração é tão falha biblicamente, que estão levantando o bezerro de ouro que Moisés mandou destruir. Nós estamos patrocinando isso novamente, para ver as estrelinhas contando piada sentada no altar. Eu sou de uma época que um pregador enchia um ginásio para fazer a cadeira de rodas sair do cadeirante, para fazer a muleta sair do aleijado, para fazer o cego voltar a enxergar. E esse tempo, Vinde, se você acreditar, ainda pode voltar. Não é que eu seja fanático, é porque se for para ouvir um bom discurso, eu não sou um bom orador. Vocês estão aí não? Se for para ouvir uma boa mensagem, eu não sou um bom pregador. Tem que ter um tempero. Vocês estão aí ou não, gente? Você tem que sair dizendo: a igreja não é lugar do meu conforto, é lugar da minha mudança. O pregador falou, mas estou sentindo um negócio aqui, acho que eu vou largar minha amante, eu vou largar o meu pecado, eu vou largar pornografia, eu vou largar tudo isso. Isso, vocês estão aí ou não, gente? Segunda coisa, ele anda no meio dos 7 castiçais. Diga ó, diga uau. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então ele anda no meio de todas elas. O antagonismo aqui é que tem igrejas aqui que tem aparência de que está viva, mas está morta. Mas tem outras igrejas que guardam a palavra da perseverança para ser preservada da hora da tribulação. Então ele anda na igreja dos fiéis, mas também entra na igreja dos infiéis, porque a chave da igreja é dele. Mas você está dizendo que ele está em todas as igrejas que abrem a Bíblia, ele está no meio delas, porque ele é a Bíblia, ele é o Logos, ele é o Verbo. Então por que ele entra lá para corrigir? Na igreja dos infiéis ele corrige, na igreja dos fiéis ele consola. Dá um toque no teu irmão, diga: que igreja você congrega? Diga: na igreja que ama a Bíblia, na igreja que respira a Bíblia, na igreja que quer aprender com a Bíblia, ou na igreja que ninguém está nem aí para isso. Vai doer, mas vai curar. Está filmando, vai virar corte. A gente tem que parar com essa palhaçada de ficar 1h30 cantando e dar 20 minutos para o pregador pregar. É a mensagem que cura, é a mensagem que liberta, é a mensagem que restaura. A parede pode ser preta, vocês podem estar no escuro, mas isso aqui não é um teatro. Ele anda no meio das 7 igrejas. Você está correndo um sério perigo de entender que ele está andando aqui em nosso meio nessa noite. Você pode sentir a presença dele, levantar na sua mão, fala alguma coisa para ele. Ele tem na mão a chave que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Não tem uma porta fechada que ele não entre. Ele é o dono da igreja. Respira fundo. Esse que é o dono da igreja.
Tome a mão do teu irmão que você vai ser profeta para ele. Diga para ele: levanta a tua estima agora. Fala para ele: levanta a tua cabeça agora, porque essa palavra vai te restaurar. Diga: ele conhece as tuas obras. Diga: ele sabe o que você faz quando ninguém está te vendo. Tem gente que fica brigando por causa de carteirinha na igreja. Você não precisa de uma carteirinha, porque tem gente que tem função, mas não tem unção. Tem gente que não tem chamado, mas alguns estão aqui e Deus sabe das suas obras. Deus conhece as suas obras. Porque um dia você pode correr o risco de ouvir: eu tive frio, eu tive sede, eu estive preso. Vocês estão aí não, né? Ele conhece as suas obras. Mas o problema é que tem muita gente que não faz para que ele torne as obras conhecidas. Um dia eu estava vendo aí na internet, está público isso, a pastora boladona com raiva, porque a igreja não fez uma homenagem para o marido dela que é pastor. Eu estou muito triste, mandou no áudio: estou muito triste com vocês, que é aniversário do meu pastor, vocês não deram nem um pix para ele. Ele conhece as suas obras. Sua recompensa às vezes não passa pela mão de alguém. Ele sabe das visitas que você faz, dos conselhos que você dá, dos abraços que você dá. Vocês estão aí? Ele sabe das mensagens que você prega. Ele conhece você. Alai, amar. Ele conhece as suas obras. Aí fica você: não, é porque ninguém me honra. Todo mundo é toda mesma. Todo domingo é a mesma pessoa. Todo domingo é todo mundo. É ela que prega. Todo domingo é ele que fala. Todo mundo. Você quer seu nome no cartaz? A gente prepara para você aqui uma foto, teu nome aqui, e a gente fica aqui 1 hora ou 1 minuto te aplaudindo, dizendo: glória a Deus pela sua vida, porque você ajudou na cantina. Glória a Deus pela sua vida, que você veio na hora do concreto. Louvado seja Deus, porque você ajudou a levantar um tijolo. Mas se você entende que Ele conhece as suas obras, vocês não estão aí. Olha para alguém, diga para ele assim: em nome de Jesus, não viva uma vida de desonra quando você achar que está sendo desonrado, porque a honra não pertence a homens. Quando os homens não conseguirem te enxergar, Ele conhece as suas obras. Já estava em crise. Crise. Porque todo carro que compra tem que doar. Casa que eu tinha, doei. Tudo doou. Aí eu fui para a igreja agora em Brasília, o pastor sentado com a gente lá almoçando. Aliás, nem sei mais o que a gente estava fazendo. Estava comendo. Tudo crente ia comer, estava comendo. Ele disse: eu também, para comprar esse terreno, eu dei a casa. Isso é coisa de pastor dar as coisas. Isso é coisa de líder. Eu vou repetir: isso é coisa de líder. Isso não é papo de subversão. Isso não é uma conversa fiada de alguém que te engambela, te engana e diz: vem, bota aqui no altar. Não, isso é coisa de quem é líder. O Maxwell usou um texto aqui no outro dia que eu preguei há uns anos atrás. Deus pediu oferta para os filhos e não para o povo. O filho conhece a necessidade da casa do pai, porque aquilo que é do filho é herança do pai. Então só estou devolvendo o que o pai já me deu. Agora eu devolver para o pai o que ele me deu não me faz ser órfão e não me faz ficar longe de tudo. Porque quando Zaqueu disse a Jesus que ia dar tudo o que ele tinha, repartindo aos pobres, Zaqueu recebeu Jesus uma palavra dizendo: hoje a salvação veio a esta casa, porque você também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não perdeu nada, você só entregou aquilo que nunca pertenceu a você, mas tem uma herança, tem um testamento. Você é filho do pai da fé, você tem uma herança espiritual, você tem uma herança bendita. Eu não sei se vocês estão conectados a isso aqui, porque Zaqueu entendeu que a presença de Jesus era melhor do que o dinheiro que ele havia defraudado. Como Pedro largou a rede para seguir a Jesus, entendendo: é melhor ficar com o dono do barco, com o dono do mar, do que ficar pescando meia dúzia de peixe. O que é dele é meu. Conhece as suas obras. Calma aí, meu filho, não toca agora não, porque eu tenho mais 5 minutos. Conhece as tuas obras. Respira fundo.
Está escrito aqui. Teu trabalho árduo, tua perseverança. E você não pode tolerar as pessoas mais. Está fazendo sentido o que Paulo escreveu aos Efésios? Não tenha relacionamento com quem é mau. Vamos pular essa parte. Você colocou a prova os que eram... Colocou a prova os que se diziam apóstolos e não são. Pergunta, quem são esses apóstolos? Que a Bíblia considera como impostores. Diga comigo, legalistas. Eram pessoas que pregavam a lei quando a lei já havia sido cumprida, querendo tornar a igreja judaizante. Eu amo a cultura judaica, mas eu não sou judeu. Eu não preciso botar uma arca aqui pintada de ouro para entender que a glória de Deus está aqui. Eu não preciso andar de quipá para entender que a palavra de Deus é que me acoberta. Eu não preciso andar de talite. Eu não preciso ir para o mundo da lamentação. Eu vou lá para conhecer historicamente, mas não para fazer uma romaria. Ninguém deu glória. Vocês estão aí ou não, gente? Você vê que até o apóstolo Pedro foi resistido na cara por Paulo na carta aos Gálatas. Porque o problema deles, eu não sei se você sabe, eu sei que você sabe, Maxwell provavelmente já falou isso para vocês, é que em Éfeso tinha também o culto dos mistérios, era o culto dos gnósticos. Era o culto que eles entendiam que a palavra não era suficiente, eles tinham que ter uma experiência transcendente. Tem que ver anjo. Eu me lembro que tem uma igreja que faliu, que o cara tinha um altar e dizia que tinha um anjo sentado lá. Aí ele mandou fazer um livro, que era a quinta revelação da Trindade, que ninguém tinha, e todo mundo botava a mão no livro e caía no chão. O que aconteceu com a igreja? Quebrou. Porque se vier um anjo e vos anunciar outro evangelho, seja maldito. Sua experiência é transcendente, sim, é continuista, sim, mas baseada na palavra. Porque a maioria das pessoas que tiveram experiência e formaram doutrinas se transformaram em seitas. E o que a gente tem? Profetas do Pix. O povo está tão carente e o povo está tão cego que eles gostam de alimentar vagabundo, mas não conseguem dar oferta na igreja. Porque querem fast food, querem comidinha rápida. Ó, Deus mandou te dizer que você vai ser jogador de futebol. O cara tem perna arcada, tem jeitinho de jogador. A revelação já está metade já. Ó, Deus falou que vai tirar você da depressão. Você essa carinha de baiacu na igreja. Molinho. E acredite, testifica se você chorar e começar a fazer assim, ó. Aí o profeta vai embora mesmo. Só que agora tem aplicativo que fala do nome, do CPF. E os incautos falam isso. Aí Jesus está dizendo assim: você não pode tolerar os falsos apóstolos. Respira fundo. Porque esses falsos apóstolos dos dias de hoje, eles comissionam a igreja a entender que a igreja tem que trabalhar para ele e não ele trabalhar para a igreja. Eu não tenho problema nenhum, que eu sou pastor. O pastor tem um bom salário, ser bem honrado. Mas o pastor, como eu, Maxwell, somos funcionários da igreja. Depois que a gente... E lascado, depois que a gente se meteu nisso, todo mundo troca de carro. Se a gente trocar de carro, está roubando. Sumiu glória, né? Todo mundo pode comprar casa na praia. Se a gente comprar uma casinha na praia, aliás, a gente nem compra, a gente aluga. Tirou uma foto, olha lá o dízimo lá de vocês, ó. Só que o problema desses falsos apóstolos, olha para mim, é que eles querem doutrinar a igreja de que a igreja depende deles. Eles são detentores da última revelação do Apocalipse. Ninguém tem uma revelação maior do que eles. Vai sumir o glória a Deus agora. E para encerrar, continue. Continua, verso 3. Diga: tens perseverado. Olha para o teu irmão e diga: Deus conhece a sua perseverança.
Diga, você não vai parar no meio do caminho. Jesus não vai deixar você parar no meio do caminho. Diga para ele. Diga para ela, você não vai parar no meio do caminho. Diga, porque Ele conhece a sua perseverança. Ele conhece a sua perseverança. Essa igreja também, rapidinho, que a gente vai encerrar em 5 minutos. Ela rejeita as obras dos nicolaítas. Diga assim, obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? O termo nicolaíta é a junção de duas palavras gregas, Nical e Laos. Que a tradução dessa palavra dá um entendimento de dominadores do povo. Nical é conquista e Laos é povo, gente. Então o termo nicolaíta dá o sentido de dominar o povo. Foram os nicolaítas que fundaram na igreja a questão do clero, onde o conhecimento era dado somente a algumas pessoas, porque a Bíblia originalmente foi escrita no aramaico, em alguns textos, e no hebraico, e o Novo Testamento do grego. O que eles fizeram? Fizeram um compêndio de uma Bíblia que só poucas pessoas tinham acesso, latim. E na terra de céu, quem tem olho é rei. Você percebeu que o que Jesus está condenando aqui é a falta de conhecimento e a influência da cultura? Se você quiser ganhar um bairro, uma cidade, não muda a religião, muda a cultura. O que o governo está fazendo? Mudando a cultura. Você quer um dado aqui? Você já ouviu, só vou te lembrar. Você sabe que nós temos uma cultura de que as meninas hoje que se casam, elas não querem ter filhos. A maioria delas. Não vai ter filho. Aí vai ter filho com 45 anos, 40 anos, já está cheio de problema. Aí quando tem filho quase morre. Ok? Isso é uma cultura de influência americana. Só que o problema da gente é que enquanto nós não queremos ter filhos do Ocidente, os árabes e muçulmanos têm 8, 9 filhos. Significa que daqui a 15 anos vai ter mais árabe e muçulmano do que cristão. O que é isso? Cultura. Se os nossos filhos não tiverem uma boa base doutrinária na igreja, se ingressar numa faculdade, eles desviam. Porque agora a nossa garotada está se identificando com cachorro. Você está latindo por que não? Porque eu nasci só no corpo de gente, mas eu sou cachorro. Uau! Falei, eu quero que você se identifique com uma barata para tu ver o que eu vou fazer contigo. O que é isso, pastor? Cultura. Está aí agora, viralizado aí. O cara entrou no Uber e disse que estava sendo agredido pelo cara. Aquilo ali se chama frescura, palhaçada. E um montão de gente se levantando para defender isso. O que é isso? Cultura. Se a igreja não mudar a cidade vai mudar a igreja. Então não adianta vir para cá só para desfilar, para botar uma roupinha maneirinha, porque a igreja é bonita. Você tem que vir para cá para ser revestido. Tem que vir para cá para enfrentar o diabo. Tem que vir para cá para libertar a tua família. Segure a mão do teu irmão, diga para ele assim: eu sei o que pode ter causado esse cansaço em você. Diga para ele: se você não se arrepender agora, você corre o sério perigo desse cansaço, diga, desse cansaço, te paralisar, te neutralizar. Mas se depender do Espírito de Deus, você não vai parar. Pastor, o que é que pode ter ou ser o motivo desse cansaço? Olha para o teu irmão e diga assim: isso é uma vacina para você. Diga: cuidado com o formalismo e a rotina. Diga: não podemos ser crentes formais, não podemos ser rotineiros. Desculpa, Vinde, não é cantar o que você gosta, é cantar o que ele quer receber. O culto não é para você, o culto é para ele. Não é para você sentir bem, é para que ele habite nesse lugar. Isso é um tabernáculo.
Por que as coisas não fluem? Porque a gente faz culto pra gente. Você está acostumado a sentar no mesmo lugarzinho. Se alguém senta no teu lugar, você fica quase oprimido e demoniado. Ah, meu irmão, vai ter dia que a palavra vai ser primeiro, o louvor vai ser depois. Vai ter dia que o Espírito Santo vai tomar esse lugar e você vai perder o controle do culto. Vão ter... Não permita que o formalismo, esses crentes formais, talvez a gente tenha que perder a arca como Davi, para perguntar para Deus como é que se carrega ela. Porque só Deus esgotando a presença dele do nosso meio que a gente vai dar valor à presença. Olha para esse irmão e diga: joga esse chiclete fora, rapaz. Engole esse chiclete, desliga esse telefone e se conecte com Deus. O culto é dele. Segundo, olha para o teu irmão, diga para ele: cuidado. Diga: isso é uma vacina. Diga: cuidado com as distrações. Diga: não permita que nada te distraia. Diga: porque você empreende muito esforço em coisas que não trarão resultados. Diga: não deixa nada te distrair. Diga: foco no resultado, foco na visão, foco na promessa. Tem gigante? Tem, mas eu tenho uma promessa. Tem dificuldade? Tem, mas eu tenho uma promessa. Eu estou focado, e se eu cair, eu me levanto, eu me ergo. Eu sou resiliente. A presença de Deus habita em mim. Isso é só uma vacina. Em último lugar, conflitos e disciplina. Eu vim de uma igreja, eu tenho saudade boa parte só do nível espiritual, mas não dos usos e costumes, porque nós beirávamos a sermos xiitas. Nós éramos xiitas. A gente ficava caçando o pecado uns dos outros. O pastor disciplinava, inclusive eu. Quase perdi tudo, porque eu tinha uma máquina do lado da minha casa. Aquelas máquinas de som, lembra de DVD? Antigamente, você botava uma ficha e ficava lá tocando aquelas músicas endemoniadas. Pagode eu sei de todos do Raça Negra, todos do Xande de Pilares, eu conheço todos eles. Acabou não! Aí o que eu fiz? Eu falei: esses caras vão me demoniar, eu vou santificar eles. Eu me lembro que tinha a música Restitui na máquina, e fui lá e peguei uma fichinha e botei a ficha. Na verdade, na época que a mais prosperidade era R$10 lá em casa. Eu peguei R$10 e botei, e ficou tocando de 10 da manhã até quase 1 da tarde. Restitui. Não estava aguentando mais. E entrei para dentro de casa. Só que passou um obreiro e me viu comprando a ficha, e foi correndo. Ele não foi nem em casa, ele foi lá na casa do pastor e disse: eu vi o irmão Albert comprando fichinha para jogar na maquininha. Isso deu reunião de obreiro, quase disciplina, para provar que focinho de porco não é tomada. Eu tive que orar demais, mas isso me santificou. Aprender a lidar com maus obreiros te santifica. E acredite, Deus não tira esses de perto de você. Eles são agentes da tua santificação. Deus usa eles para te fazer mais crente. Aí fica você com essa carinha de pobre coitado: vou para lá porque eu fui no shopping de Belfort Roxo, passei do lado da irmã e ela fingiu que não me viu. Olha pro teu irmão e diga: para de palhaçada, rapaz, você é melhor do que isso. Encerra agora. Quero orar por você. A última vacina é que essa igreja relevante talvez tenha sido repreendida pela perda do primeiro amor, por aquilo que talvez esteja acontecendo com você exatamente agora: cansaço.
eu dirijo muito à noite. Eu viajo demais de carro e acredite, eu viajo demais de avião, mas viajo também de carro. E eu gosto de viajar de carro. O Maxwell sabe disso. A gente vai para Belo Horizonte, vamos de avião não, vamos de carro. A gente para onde a gente quer, a gente come o que a gente quer. Faz a resenha, fala da vida dos outros, fala mal de todo mundo, a gente briga entre nós dois e vai embora. Não faz nem me lembrar. Lembrar, eu perco tua amizade. O Maxwell estava endemoniado no outro dia, cheio de dinheiro no bolso, endemoniado, e tudo duro. Não vou falar não, deixa eu falar. Ele estava com crise de não sei o que, brigando com todo mundo. Cara, por que você está brigando com todo mundo? Não, eu estou com crise. E olha que, não sei se foi Deus ou foi o diabo que pegou ele. Estava com dinheiro mesmo no bolso. E a gente não tinha nem terço da metade. Nem pagar o almoço ele pagou. Ainda reclamou do almoço que a gente... Olha, demônio, estava demônio mesmo. Ainda bem que Deus trouxe ele para Vinde e libertou ele. Deus usou vocês para libertar o demônio que habitava nele. E eu sei o que é o cansaço. Quem dirige à noite sabe que o sono, quando chega, você dorme de olho aberto. E há quem diz que com sono não se brinca. Outro dia eu estava passando mal numa igreja, em São Pedro da Aldeia. Fui levado lá para passar um dia na frente da lagoa. A lagoa estava igual o valão que vocês têm aqui do lado. Mas naquele dia estava com água azulzinha, transparente. Uma piscina com borda infinita. Dá glória a Deus para não pegar mal para você. Isso. Você senta na sala assim e vê a lagoa junto com a piscina assim, coisa... Não é coisa de Deus aquilo lá. Sentei na sala, o sofá me abraçou. Pedi a irmã para ligar a televisão. Ela fala com a televisão porque ela liga sozinha. Como é que é isso, irmã? Alexia, Albert Ferreira. Atendeu. Ar-condicionado na sala, na cozinha, televisão em tudo quanto é lugar. Na hora da comida só foi esse o problema. Comidinha de rico. Doido para meter a mão na conchinha de cajão. Eu fui perguntar para essa mulher, pós-graduada em neurociência, fala 4 idiomas, inclusive o alemão, e é crente. Olha como é que ninguém dá glória a Deus, a inveja. Escritora de livros. Eu fui perguntar para ela o seguinte: a senhora acha que Elias estava em depressão quando ele entrou para a caverna? E ele disse: ele não estava em depressão, apesar de ter alguns sintomas de alguém deprimido. Ele só estava cansado. Faz sentido algumas cavernas, porque as cavernas te escondem dos homens, mas não te esconde de Deus. Deus sabe que você não está endemoniado, você só precisa descansar. Agora o problema é o seguinte, está me ouvindo? Você está trabalhando igual um vagabundo. Você está plantando na boca lá do trabalho, tirando plantão de 7 por 7. Vai morrer infartado e o teu dinheiro é o recado que vai levar. Você não consegue sair para passear com a tua esposa. Você não consegue ir no shopping. Você não compra uma roupa para a mulher. Isso vai sumir o glória a Deus mesmo. Aí não vai. Aí olha para mim. Aí esse ambiente aqui, ao invés de ser um ambiente da tua alegria, é um ambiente do teu estresse. Porque você já vem de casa estressada. Você já vem de casa quase oprimida. E você não consegue olhar para o olho de ninguém. Você não consegue cumprimentar ninguém. Por quê? Porque a igreja não é um ambiente para você saudável, porque a tua família não é. Pastor, o que você me aconselha? Descansa. Não tem associação de gente estressada com repouso e promessa, porque Deus não trabalha para gente ansioso. Deus trabalha por aqueles que nele espera. Então tem coisas que o teu esforço não vai ser suficiente. O que será suficiente é a tua confiança, porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Então talvez você só esteja cansado. Respira. E para o cansaço, renovo. Pergunte por quê? Pode subir, Maxwell. Porque você não pode sair daqui hoje fazendo a coisa certa da forma errada. Você não pode mais continuar fazendo porque você é obrigado a fazer. Você tem que começar novamente a fazer porque você está apaixonado por aquilo que você faz.
Olha para mim. Aproveita esse tempinho que a igreja vai ficar de repouso, descansa. Entra um pouquinho na caverna. Caverna do crente não é se esconder não. Dá um passeio no calçadão. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Pega o BRT, pega a van, vai a pé, pega o cavalo, vai de tatu, vai a pé. Mas vai esparecer. Vai pro monte, faz alguma coisa. Mas por favor, não centraliza a tua mente naquilo que está te desgastando. Porque o que te desgasta não vai trazer você resultados. O que vai trazer o resultado que você precisa é o nível de fé que você desenvolve. Então descanse. Segure a mão do teu irmão, diga para ele assim: dá um sorriso, porque ele vai te guiar a águas tranquilas e pastos verdejantes. Olha, não, para explodir esse lugar de glória a Deus, olha para mim. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, amém ou não? Som de muitas águas não é o rugido de um leão. Se você senta perto de uma cachoeira, o rugido da água te tranquiliza. Então a voz de Deus, ela te tranquiliza. O que vai fazer esse estresse embora da tua vida é a voz do Senhor. Então levante a mão e receba direção. Calma. Pastora Priscila, Max Hertz, obreiros, 20 anos, olha para mim. Elias fez muita coisa boa. Fez ou não fez? Fogo cair, chuva cessar, a chuva voltar, ressuscitou o filho da viúva, farinha na panela, azeite na botija. Já fez ou não fez? Mas ficou 3 anos sem ouvir a voz de Deus. Porque a gente caiu num laço de que tudo que a gente faz dá certo, a gente acha que é o certo que a gente está fazendo. Até o dia que Deus freia a gente. E se Deus não te frear por bem, Ele te freia por mal. Aí até o dia que Deus tem que te colocar numa UTI para você repousar, esperar e confiar. Ah, Senhor, então e aí? Para você entender que você pode ser muita coisa no seu trabalho, mas na presença de Deus você é pequeno. É Ele que vai fazer, é Ele que vai trazer, é Ele que vai abrir, é Ele que vai curar. E eu profetizo que este ano de 2025 vai ser o ano do teu descanso, mas vai ser o ano dos teus maiores resultados.